Que a paz de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse momento, que para Ele a toda honra, toda glória, toda majestade pertence a Ele. Glória a Deus. E eu quero trazer hoje uma palavra de sabedoria, uma palavra de revelação divina, que o Espírito da sabedoria vai revelar para você. E essa palavra está aqui no livro de Provérbios, que eu amo, que é o livro da sabedoria de Deus. E aqui no capítulo 1, no versículo 20, ele está te chamando. A sabedoria de Deus está clamando que ele quer possuir você. Ele quer te dar sabedoria, entendimento para a sua vida. Então vamos ler aqui no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 20, que diz assim: a suprema sabedoria altissimamente clama nas praças, pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio do tumulto, clama, nas entradas da porta da cidade, está proferindo a sua palavra. Então veja bem, a suprema sabedoria de Deus. Suprema significa aquilo que está acima de qualquer coisa referente a Deus, as coisas divinas. A sabedoria de Deus é suprema. Então ela está te convidando, ela está te chamando, ela está querendo possuir a sua mente, possuir você, porque ela está. Isso é um convite da sabedoria de Deus. Então ela diz aqui: olha, a suprema sabedoria de Deus está clamando, está chamando você. Ela está fazendo um convite para você. Ela está te convidando para você dar uma chance para ela, que ela quer te possuir. Então, quando eu li essa palavra, o Senhor revelou para mim o seguinte: quando você vê alguém pregando nas praças, nas ruas, nas encruzilhadas, falando de Jesus, ou uma pessoa convidando você para ir para a igreja, isso é um convite de Deus para você. A sabedoria de Deus, ela está chamando você, ela está clamando por você, que ela quer possuir você. Então ela fala aqui: pelas praças, pelas ruas, levanta a sua voz. Então quando você vê uma pessoa pregando na rua, te convidando, falando da palavra de Deus, ali não é aquela pessoa, mas sim o Espírito da sabedoria de Deus, que está convidando você, que ela quer possuir você. Então, se você entender isso, porque muitas vezes você não entende isso. As pessoas falam assim: vamos na igreja, olha, vamos aqui ler a Bíblia, vamos aqui, né, pregar a palavra de Deus. E muitas vezes você não entende isso, que não é a pessoa, mas é o Espírito da sabedoria que está te clamando, que está te convidando. E aqui no versículo 22, ele diz assim: até quando, ó louco, amarás a tolice? Até quando, ó escarnecedores, rejeitarão o escânio? E vós, louco, odiarão o conhecimento? Então ele está falando aqui, ó, até quando, ó tolo? Porque a pessoa que não aceita o chamado da sabedoria de Deus, de Jesus, ele é uma pessoa tola. Ela não compreende que é Deus que está chamando ele. É o Espírito da sabedoria que está convidando a ele. Mas quando a pessoa ela rejeita
ele chama aqui essa pessoa de tolo. Até quando, tolo, amarás a tolice? Tem pessoas que gostam de tolice, né? Não quer saber de Deus, não quer ler a Bíblia, então ela vive na tolice, né? Na internet, com o celular na mão, passando, só vendo tolice, só escutando, né, pessoas tolas. Então ele fala aqui, até quando os escarnecedores? O que é essa palavra escarnecedores? Qual é a pessoa que escarnece? É aquele que perdeu o juízo ou a razão. É um doido, é um maluco, é contrário à razão. Então o escarnecedor, ele zomba da palavra de Deus, né? E aí ele fala aqui, até quando, escarnecedores, rejeitarei ao escânio, né? Escânio significa zombaria, né? De menosprezar o chamado de Deus. Então, ele fala aqui, e vós, louco, odiarão o conhecimento de Deus, que é o Espírito da sabedoria que está chamando você. E tem pessoas que zombam, escarnecem, não quer saber, rejeita o chamado de Deus. Quantas vezes Deus tem chamado você? Deus tem orientado você, mas as pessoas zombam da palavra de Deus, zombam da igreja, zombam de você que faz esse chamado, que Deus usa você para chamar as pessoas, e as pessoas ficam zombando de você. Não é de você, mas é do Espírito, da sabedoria de Deus. As pessoas rejeitam o Espírito da sabedoria de Deus. Aí ele fala aqui no versículo 23, ele diz assim, convertei-vos pela minha repreensão, abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha, veja bem, ele manda você se converter, se arrepender, se converter. O que é se arrepender? Se arrepender significa que você é um pecador, que você precisa de salvação, que você precisa de Deus. É um reconhecimento que você é um pecador. Arrepender significa isso. Você tem que entender isso, que a vida que você está levando é tudo errado. Então você tem consciência disso. É se arrepender. Aí ele fala aqui, né? Convertei-vos. O que significa a palavra converter? Converter significa você está andando por um caminho. E você se arrependeu, você reconheceu que aquela vida, aquele caminho que você está indo, está errado. Então converter, você volta para outro caminho, que é o caminho de Jesus. Ele disse, eu sou a verdade, a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Então, ele fala aqui, ó, se converteve pela minha repreensão. O Senhor está te repreendendo, está te corrigindo. Então você tem que se converter. Agora veja bem, quando você se converte pela repreensão do Senhor, você reconhece que você é errado, que você é um pecador, que você precisa de salvação, você precisa de receber Jesus como o único Salvador da sua vida. Aí ele fala assim, quando você se converte, aceita a repreensão do Senhor, ele fala assim, abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Deus vai derramar abundantemente o Espírito dele sobre a sua alma, o seu espírito. Aí ele fala assim, e vos farei saber as minhas palavras. Você vai reconhecer a palavra de Deus.
Olha que coisa interessante. Você vai saber, quando você lê a palavra de Deus, você vai entender, você vai compreender, porque você se arrependeu, você aceitou a repreensão do Senhor. Quando você faz isso, aceita Jesus como um salvador da sua vida, Deus ele derrama o Espírito dele sobre você. E aí você vai entender tudo que Deus vai falar para você. Mas aí aquela pessoa que não se converteu, aquela pessoa que não aceitou a repreensão de Deus, aí no versículo 24 ele diz assim: mas por que eu clamei e vós rejeitaste? Porque eu estendi as minhas mãos e não houve quem desse atenção. Olha, veja bem. Deus aqui, ele está falando, por que eu estou clamando? Por que eu estou falando com você? E você, rejeitou a Deus. As pessoas têm rejeitado a Deus. Deus está chamando e as pessoas têm rejeitado. Aí Deus fala: e vós recusaste, porque eu estendi a minha mão. Olha, Deus tem estendido a mão para você. Deus tem clamado, não é nem chamado, é clamado para você. Olha, veja bem, já pensou? A gente clama a Deus, mas aqui Deus falando que Ele está clamando para você. Olha que coisa interessante. Deus está clamando por você. Deus está estendendo a sua mão. Por que você tem rejeitado o chamado de Deus? Deus tem te chamado, Deus tem usado pessoas para te chamar. E por que você tem recusado o chamado do Senhor? Aí Deus, ele diz aqui, no versículo 25, antes rejeitaste todos os meus conselhos e não quiseram a minha repreensão. Olha, veja bem, você tem recusado a repreensão do Senhor, você não aceita. Então ele fala aqui, rejeitado todos os meus conselhos. Olha o que Deus tem te aconselhado e você tem rejeitado. Ele fala assim: e não quiseram a minha repreensão. Você não aceita. Você não aceita o que Deus manda você fazer. Deus tem te repreendido, tem usado muitas vezes o seu pai, a sua mãe, tem usado o pastor, tem usado um amigo seu para te repreender. Olha, não faça isso, não faça isso. Mas você não dá importância para ninguém, nem para Deus, nem para o seu pai, nem para sua mãe. Deus tem usado essas pessoas para te repreender, mas não é Deus, não é essas pessoas, são Deus que usa essas pessoas para te avisar: olha, venha para o caminho do Senhor, deixa essa vida vai levar você à morte. Então, veja bem, as pessoas têm rejeitado a Deus, não quer saber de Deus, não quer ter o temor do Senhor, não quer submisso a Deus, não quer ser reverente a Deus, não quer aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida. Aí Deus, ele diz aqui, no versículo 26, ele diz assim: também eu me rirei no dia das vossas desventuras, e zombarei, vindo o vosso temor. No 27 ele diz assim: vindo como tempestade o vosso temor, vindo as vossas perdições como tormenta, sobrevindo aperto e angústia. Sabe o que Deus tem falado aqui? Você que tem rejeitado a Deus, você que tem zombado de Deus, escarnecido de Deus,
Olha o que Deus tá fazendo. Você tem rejeitado Deus. E Deus, ele também, ele rejeita também. Aí ele fala assim, veja bem, no versículo 26. Olha, entenda essa palavra. Também eu me rirei. Deus vai rir de você. Deus vai zombar de você. Porque você tem zombado de Deus. Aí Deus diz assim, né? No dia das vossas desventuras, da sua dificuldade, eu zombarei, vindo o vosso temor, dificuldade, angústia, doença, problema. Quando você estiver passando por isso, aqui diz que Deus vai estar zombando de você, porque você tem rejeitado a Deus. Aí ele diz aqui, vindo como tempestade o vosso temor. Quando vir os problemas, a dificuldade, a doença, o desespero, angústia, ele diz aqui, vindo as vossas perdições, como tormenta. Olha que coisa. Sobrevindo vós, aperto e angústia. Deus, quem zomba de Deus, Deus também vai zombar dele. Quem despreza a Deus, Deus também vai desprezar. Porque Deus tem te chamado. Não é de agora, não. Você tem chamado desde o ventre da sua mãe. Mas você tem rejeitado o chamado de Deus. Não zombe de Deus, não escarneça de Deus, porque Deus também vai escarnecer de você também. Deus vai zombar de você, Deus vai rir de você, porque você tem rejeitado o Criador, você tem rejeitado a Jesus. Então quem zomba de Deus, Deus também zomba dele também, porque ele não sabe que ele depende de Deus, que ele precisa de Deus. Olha que palavra! Olha que palavra que Deus está dando. Aí no verso 28, Deus diz assim, então clamarão a mim. Você vai clamar a Deus quando vê angústia, aperto, doença, desespero, dificuldade. Olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está falando. Então essas pessoas, olha o que Deus está falando para você. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Deus não vai responder às suas orações. Não é eu que estou falando, não. É a palavra dele, ele que está falando aqui. Olha, você vai clamar. Quantas pessoas têm clamado a Deus e não acontece nada? Porque essas pessoas têm rejeitado a Deus. Aí ele fala assim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Você não vai achar Deus. Deus não vai ouvir, porque você tem desprezado a Deus. Aí ele diz assim, no versículo 29, visto que aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. As pessoas não têm temor a Deus, têm rejeitado o conhecimento de Deus. Deus também vai te rejeitar. Não é eu que estou falando, mas é aqui, ó, a palavra dele. Quem está falando é ele, não sou eu que estou falando. É a palavra, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está escrito aqui. Você pode conferir na sua Bíblia. Isso não é brincadeira. Deus tem te chamado. Aborreceu o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor. As pessoas não têm temor a Deus, não têm respeito por Deus, não têm reverência com Deus, não quer submisso a Deus, vive em um mundo que parece que Deus não existe. Ele é o Deus da vida dele. E não se sabe que nós dependemos de Deus para tudo. Então aí Deus continua.
Aí no 30, ele diz assim: visto que não quiserem os meus conselhos e desprezaram todas as minhas repreensões. Olha, veja bem. Visto que tem rejeitado os meus conselhos. Olha, Deus tem te aconselhado. Deus tem te orientado. Olha, saia dessa vida. Deixa essa vida. Mas você tem rejeitado o conselho de Deus, a repreensão de Deus. Tem um provérbio que fala aqui no livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 1, que diz assim: o homem que é repreendido muitas vezes endurece a sua cerviz, será destruído de repente sem que haja cura. As pessoas, Deus repreende, e ela vira o pescoço, a cerviz. Não quero saber. Eu não estou nem aí. Deus tem repreendido, mas as pessoas têm rejeitado, têm zombado de Deus. Isso aqui é sério. Olha o que Deus está falando, não sou eu não. Aí ele diz assim: comerão do fruto do seu próprio caminho. As pessoas que têm rejeitado a Deus, ela tem comido o fruto do seu próprio caminho, da sua própria escolha. É por isso que quando eu vejo as pessoas que rejeitam a Deus, que não quer saber de Deus, zomba a Deus, escarnece de Deus, aí Deus fala: aí, ó, esse aí tá comendo do fruto do seu próprio caminho. Ele está comendo do seu próprio caminho. E se fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. As pessoas, elas não aceitam a repreensão de Deus, não aceitam o conselho de Deus, e ela aceita o seu próprio conselho. Então, olha o que Deus, comerão do fruto do seu próprio caminho. Tudo que você está passando, essa dificuldade, esses problemas, sabe, é fruto do seu caminho. É fruto daquilo que você tem escolhido. Olha o que Deus está falando aqui. Comerão do fruto do seu próprio caminho e se fartar-se-ão do seu próprio conselho. Então Deus não tem nada a ver com o que você está passando. O diabo não tem nada a ver com o que você está passando. É uma escolha sua. É um caminho seu, porque você tem rejeitado a Deus. Você tem zombado de Deus. Você tem zombado da igreja de Deus. Você tem zombado do pastor da igreja, que muitas vezes Deus usa ele para repreender você. Muitas vezes usa sua mãe, usa seu pai, usa um amigo que é temente a Deus. E você tem rejeitado a Deus. Olha, veja bem. Então tudo que você está passando é sua escolha. Deus, ele te dá o livre-arbítrio. Ele manda você escolher. O que é que você quer escolher? O bem ou o mal? A vida ou a morte? Deus, ele não é um ditador. Ele manda você escolher o caminho que você tem que andar. Você quer andar pelo seu caminho, então você vai comer do seu fruto. Tudo que você está vivendo, essa dificuldade, doença, problema, escassez, angústia, desespero, depressão, tudo é o fruto do seu escolha, é o fruto do seu caminho que você está vivendo. Porque as pessoas têm zombado de Deus, têm escarnecido de Deus. Então você está comendo do fruto do seu próprio escolha. Aí Deus aqui, ele diz aqui, no versículo 32, ele diz assim: porque o desvio do tolo o matará. Você que desvia de Deus, você vai morrer sem a salvação. Você é um tolo. Olha que a Bíblia, não é que eu estou falando não, é a Bíblia que está falando. Aquele que se rejeita a Deus, zomba de Deus, não quer saber de Deus, você é um tolo. É Deus que está falando, não sou eu não. É falta de juízo, é falta de entendimento. Veja bem, porque o desvio do tolo o matará, e a prosperidade
a prosperidade dos loucos o destruirá. Você mesmo vai se destruir. Se você não aceita o chamado de Deus, Deus chama você de tolo. Aí ele diz no 33, mas o que me dá ouvido, olha, veja bem, aqueles que dão ouvido a Deus, escuta a voz de Deus, escuta o chamado de Deus. Aí ele diz, habitará seguro e estará descansando do temor do mal. Olha, aquele que dá ouvido a Deus, que escuta a voz de Deus. Aí ele diz, habitará seguro com Jesus. Proteção, paz, alegria, comunhão com Deus, porque ele aceitou a repreensão, ele aceitou ser corrigido, ouviu a voz de Deus, aceitou Jesus como único salvador da sua vida. Então, aí ele diz assim, e estará descansando do temor do mal. Nenhum mal vai chegar à tua casa. Nenhum mal. Aqueles que aceitam a repreensão de Deus, o chamado de Deus, que aceita Jesus como o único salvador da sua vida. Não perca essa oportunidade. Olha, Deus está te chamando. Deus te ama. Deus diz que Deus ama, Deus corrige aquele que lhe ama. Deus está corrigindo você porque Ele ama você. Ele quer salvar você. Então, escuta a voz de Deus, escuta o chamado de Deus. Venha, venha. Deus quer te dar sabedoria, Deus quer te dar entendimento. Não rejeite. Olha o que Deus está falando aqui. Se você rejeitar Deus, Deus também rejeita você. Então se arrependa, reconheça que você é um pecador, que você precisa de salvação, que você precisa deixar esse caminho que você está andando. Aceita o chamado de Deus. Deus está te esperando, de braços abertos. Vem, meu filho, vem. Eu vou te ajudar, eu vou te orientar, eu vou te dar vida eterna. Então não despeça. Não despreze essa oportunidade. Deus está te chamando. Venha para a igreja, aceita Jesus. Não olha para pastor, não olha para o irmão, não olha para ninguém. Olhe para Jesus. Venha. Venha para Deus, venha para Jesus. Ele te chama nesse momento. Não rejeite Ele. Não rejeite porque Ele te ama. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Entrega a tua vida para Jesus. E você vai ter a vida eterna. Você vai ter o Espírito Santo de Deus. Deus vai, ele fala aqui, olha, eu derramarei abundantemente do meu Espírito. E você vai entender a palavra de Deus. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando nesse momento. Entrega a tua vida a Jesus. Aceita a repreensão de Deus. Aceita a correção de Deus. E tenha vida eterna. Não perca essa oportunidade. No nome de Jesus.